primeiro ano, a gente aqui outra vez, segunda-feira, primeira aula, essa maravilha de gramática, não é verdade? Tudo bom com vocês? Bom dia! Gente, olha só, a nossa aula, ela vai ser hoje um pouquinho diferente do que das demais aulas de português que nós tivemos até agora, tá bom? Por que ela vai ser um pouquinho diferente? Hoje a gente vai fazer exercícios juntos, no Zoom. Por isso, a nossa aula gravada, ela vai ser menor e o nosso tempo no Zoom vai ser maior. Foi isso que a gente tinha combinado da última vez que a gente se falou, vocês lembram disso? Então isso vai ser cumprido a partir da nossa aula de hoje, certo? Mas e aí, qual vai ser o assunto da nossa aula de hoje? Olha, finalmente, até que enfim, estamos acabando o capítulo sobre acentuação. Tá bom? Então, vocês podem abrir aí o livro de vocês na página 39, porque vocês vão ver aí regras especiais de acentuação gráfica, que afinal de contas eram as últimas regras que estavam faltando. Na realidade, eu já havia falado para vocês sobre as regras do ter e do vir, né? Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas outras que são bem importantes também para a gente não errar, tá? E lembrando que exercícios serão no Zoom. Então a nossa aula hoje ela vai ficar mais curtinha, vai ser um vídeo menorzinho para vocês assistirem até a gente entrar, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, eu quero a página 39 do livro aberta e eu quero também o seguinte, vocês devem ter recebido um material por e-mail, né? Vocês devem ter recebido uma folhinha que eu mandei pra vocês. Na verdade, assim, é bem resumida essas regras especiais. É uma folhinha muito resumidinha, tá? E que, assim, não dá pra estudar só por ela, tudo bem? Vocês têm que usar também as anotações de aula e o livro pra vocês poderem fazer bons estudos, certo? Então, vamos lá. Olha só, gente. A gente começa aí na página 39 falando sobre as tais das regras especiais de acentuação gráfica. E aí, ela vai começar justamente falando sobre o hiato. Pois bem, né? Não adianta a gente começar a falar sobre a acentuação do hiato se a gente não relembrar o que é um hiato. Olha só, queridos, o hiato ele acontece quando nós temos o quê? Quando nós temos duas vogais que se encontram na palavra, mas que, quando as sílabas dessa palavra são separadas, essas vogais se separam também. Na verdade, é isso que diferencia o hiato de um ditongo, de um tritongo, não é? Porque o ditongo e o tritongo, a gente não pode separar de jeito nenhum. Ditongo e tritongo, eles nasceram juntos e eles vão morrer juntos. Agora, por quê? Porque eles são formados de semivogais e vogais. Já o hiato não. O hiato, ele nasce para ser separado. Por quê? Porque ele é formado por vogal mais vogal. Então, por mais que ele fique junto, né, juntinho na palavra, quando a gente separa, o que vai acontecer? A gente vai ter uma vogal para cada lado, portanto, a gente tem um hiato. Olha só, gente. Então, peguem aí, por favor, a folhinha que eu entreguei para vocês. Olha só, é só para eu dar uns exemplos antes da gente começar, tá? Olha bem, a própria palavra hiato, ela é um hiato. Estão vendo? Justamente porque o i e o a, eles se mantêm juntos. Mas quando eles se separam, tá vendo? Quando nós separamos as sílabas, olha só o que acontece. Essas vogais, elas acabam se separando também. A mesma coisa com a palavra poesia. Olha o que aconteceu com poesia. O o, e, o i e o a, eles se mantêm um ao lado do outro. Porém, quando as sílabas se separam, eles também se separam. A gente ainda tem aí, gente, olha só, a palavra saída. Olha aí, ó, saída. A gente tem um hiato no a e no i, não é? E nós sabemos que é um hiato por quê? Porque na hora de separar as sílabas, eles também se separam. E por fim, a gente tem a palavra saúde, que é a mesma coisa. Vocês devem ter percebido então, gente, com essas 4 palavras que eu mostrei para vocês, que existem alguns hiatos que são que são acentuados graficamente e existem outros hiatos que não são acentuados graficamente. É justamente isso que a gente vai tentar entender na nossa aula de hoje. É justamente isso que a gente vai tentar descobrir. Quando é que eu preciso acentuar um hiato e quando é que eu preciso não acentuar um hiato?
Bom, eu preciso que vocês puxem uma coisa aí muito importante na memória de vocês. Olha só, lembra que a acentuação, ela tem a ver com lógica? Ela não tem a ver com um monte de regrinhas que a gente precisa gravar, a gente tem que decorar e, meu Deus do céu, eu tenho que enfiar todas essas regras na minha cabeça e não entender. Não, na verdade, a acentuação tem lógica, tá? A acentuação, ela é uma coisa que dá pra gente entender, que a gente não precisa decorar. Então, o que acontece, gente? Basicamente, por que é que eu preciso acentuar um hiato? Eu vou acentuar o hiato todas as vezes que ele correu o risco de virar um ditongo. Hã? Não entendi. Vamos lá então, vamos por partes. Olha só, gente. O que acontece quando a gente tem um ditongo? A gente tem uma vogal e uma semivogal. Ou seja, o som da vogal sempre é mais forte que o som da semivogal. Quando eu digo para vocês, por exemplo, a palavra sai, olha só, isso é um monossílabo. Sai. Ó, a vogal muito mais forte que o i semivogal, certo? Sai. Agora, e se ao invés de dizer sai, eu dissesse sair? Olha o que acabou de acontecer. Esse i, ele ficou muito mais forte que o a. E o a nunca vai poder ser semivogal. Sair, percebem? E sai, sair, sai. No sair, eles têm uma força parecida. Ou seja, esse i não pode ser considerado uma semivogal, justamente porque ele tem força. Essa é a lógica da acentuação dos hiatos. Ou seja, eu acentuo os hiatos todas as vezes que eu preciso formar uma teórica semivogal mais forte. Ou seja, eu preciso transformar uma teoricamente semivogal em uma vogal. Eu trouxe alguns exemplos para vocês. Dá uma olhadinha aí na folhinha de vocês. A gente vai ter uma regra principal que está escrita aí na folhinha. Ó, acompanhem comigo. Acentuam-se o i e o u tônicos em posição de hiato seguidos ou não de s. Ou seja, gente, basicamente, qual é o hiato que eu vou acentuar? É o i e o u. Desde que eles estejam na sílaba tônica, senão ele vira ditongo, tá? Então é o i e o u, desde que na sílaba tônica, para não virar ditongo, tá certo? Então olha só o que acontece aqui, gente, nos exemplos que eu coloquei para vocês. Olha só, em primeiro lugar, a gente tem essa primeira palavra aqui, ó. O que tá escrito aí, hein? Paz. Estão vendo? Paz. Em paz, na realidade, nós temos o quê? Nós temos um ditongo, porque o som do A de paz é muito mais forte que o som do I. Então, a gente tem uma vogal A e uma semivogal I. Só que além da palavra paz, nós temos, por exemplo, a palavra país, tá? Essa palavra, percebam, o I, ele tem muito mais força do que na palavra paz, simplesmente. Tá? Então, o que vai acontecer, gente? Eu vou acentuar esse i de país para quê? Para que ele ganhe força e ele mostre que ele é parte de uma sílaba tônica, tá bem? Então, olha o que acontece, ó. Eu vou acentuar o i quando ele estiver em posição tônica de hiato. Olha a segunda palavra que está escrita aí, gente. Será que essa palavra, a primeira, que não está separada em sílabas, olha só. A palavra é miúdo. Mas a gente sabe que o termo, na verdade, não é miúdo. O termo é miúdo. Então, olha o que está acontecendo com esse miúdo. A gente precisa acentuar o U para quê? Para esse ditongo deixar de existir. Então, eu tenho aqui um hiato. Estão vendo? Ó, miúdo. U em segunda posição, como segunda vogal tônica de hiato. Então, basicamente, gente, o que vai acontecer? Nós vamos acentuar sempre, tá? O I e o U como vogais tônicas de hiato seguidas ou não de S. Mas atenção! Dá uma lida aí no livro de vocês. No livro não, perdão, na folhinha de vocês, na folhinha que foi entregue. Olha só, gente. Raiz. Será que essa palavra raiz, ela tem acento? Sim ou não?
Não. Raiz não terá acento porque, olha só, eu só vou acentuar o I ou o em posição tônica de hiato se ele estiver sozinho ou seguido de S. Em raiz, ele está seguido de Z. Portanto, não, ele não leva acento. Só que nós temos aqui ao lado raízes. Por que raízes é acentuado? Justamente porque o I está sozinho. Eu vou acentuar se ele estiver sozinho ou seguido de S. Se ele estiver seguido de qualquer outra palavra, ou melhor, qualquer outra letra, ele não será acentuado. Olha, a mesma coisa acontece com a palavra juiz. A palavra juiz, no singular, ela não leva acento porque, olha o que acontece aqui, gente. Eu tenho um I tônico, mas esse I tônico está seguido de Z. Eu só acentuo se eu tiver S ou ele estiver sozinho. Por isso é que a gente acentua juízes. Justamente por quê? Porque em juízes ele está sozinho na sílaba, tá certo? Muito cuidado, muita atenção com isso. Por quê? Porque as pessoas elas se confundem à beça nesse tipo de situação, tá? Tem uma outra coisinha, gente, que eu preciso muito que vocês anotem aí, então eu quero que vocês prestem muita atenção. Por favor, anotem, tá? Olha só, existem algumas palavras que têm vogais repetidas, como por exemplo, dem, vou, leem. Essas palavras com vogais repetidas, por exemplo, voo são duas vogais, os. Leem são duas vogais, e por aí vai, tá? Essas palavras, gente, elas perderam o acento, ok? Elas não são mais acentuadas. Antigamente, lá antes da nossa reforma ortográfica, né, que mudou algumas coisas da nossa escrita, mudou algumas convenções da nossa escrita, lá antigamente, quando a gente tinha vogais duplas, essas vogais eram acentuadas, apenas a primeira. Agora que acabou, né, que mudou, a gente teve um acordo ortográfico, a gente não acentua mais vogais duplas, ok? Então, vou, dem, leem, vem e por aí vai. Nada disso mais tem acento. Combinadíssimo? Anotadíssimo? Isso está na apostila de vocês, ok? Isso está na apostila de vocês também na página 39. E é na página 39 que eu quero ler com vocês uma coisinha. Pega ela aí, ó. 1, 2, 3. Terceiro quadradinho, ó. Aqui no terceiro quadradinho do hiato. Estão vendo? Ó, terceiro quadradinho do hiato. Leiam comigo. Se a palavra for paroxítona com as vogais I e U precedidas, o que significa precedido? Ou seja, que vem antes. Precedido é aquilo que vem antes. Precedidas de ditongo decrescente, não recebe acento, hein? Olha só, se a minha palavra for paroxítona, tá? E eu tiver um hiato, mas antes desse hiato eu tiver um ditongo decrescente, ou seja, decrescente é o quê? O que a gente tem com ditongo decrescente? Vogal, semivogal, tá? Então eu vou ter vogal, semivogal, vogal, ditongo, hiato. Ditongo, ditongo e hiato. Tudo bem? A gente não vai acentuar, tá certo? Então aí você tem alguns exemplos como feiura, baiuca, boiuno, taoísmo e por aí vai, tá? Muito, muito, muito cuidado com essas palavras. Uma outra coisinha, gente, que eu preciso muito que vocês prestem bastante atenção. Se houver NH, não haverá acento. Se você tem NH na sílaba seguinte, não tem acento nesse hiato. Olha só, rainha, tá? Eu tenho um NH ali no final. Então, o que vai acontecer? Esse I aqui, de rainha, por mais que ele tenha um hiato, I, e esse I esteja assim em posição tônica, o que é que vai acontecer? Ele acaba não recebendo o acento gráfico. Por quê? Por causa do NH que vem depois, e esse NH ele já dá a força necessária para a palavra, tá? Ele já dá a força necessária para que aquele I ou U ele tenha um som mais forte. Tudo bem, gente? Até agora tá tranquilo?
Bom, é muito importante que ao longo da nossa aula vocês vão anotando as dúvidas, já que hoje a gente vai ficar mais tempo no Zoom, tá bom? Então, assim, é legal que vocês tirem dúvidas tanto sobre a teoria quanto sobre a prática, que nós vamos fazer exercícios juntos para a gente terminar essa apostila com chave de ouro, certo? Vamos prosseguir então. Olha só. Atenção com palavras como baú e Piauí. Por que eu coloquei isso daí para vocês, né, gente? Baú e Piauí. O que isso tem de tão importante? As pessoas confundem. Olha só. 2 semanas atrás eu falei para vocês sobre as palavras oxítonas. E eu falei que a gente nunca acentua as oxítonas terminadas ou em U ou em I. Tá certo? Baú é uma oxítona terminada em U, mas ela tem acento. Ela tem acento porque ela é oxítona? Não! Ela tem acento porque ela é vogal tônica de hiato. Olha só. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Baú, tá vendo? Isso é uma vogal tônica de hiato. A gente tem um hiato entre o A e o U. E para que a palavra não seja baú, e sim baú, a gente a acentua para que a gente possa ter mais clareza. A mesma coisa com a palavra Piauí. Olha o que aconteceu com a palavra Piauí. Opa! Piauí, a sílaba tônica é I e é a última, mas você me falou que eu não posso acentuar as oxítonas terminadas em I? Como é que funciona isso? Como é que é isso? Ué, é a mesma coisa. Eu não estou acentuando Piauí porque ela é oxítona. Eu estou acentuando Piauí porque se trata de uma vogal tônica de hiato, segunda vogal tônica de hiato. E isso é importante, tá certo? Então a gente não pode confundir e a gente não pode sair por aí acentuando qualquer I e U final de palavras. Ah, Melise, não entendi. Não tem problema, meu amor. Não entendeu? Você vai anotar sua dúvida aí, porque a gente vai entrar ao vivo no Zoom daqui a pouquinho, tá bom? Olha só, agora a gente tem algumas outras coisinhas que o nosso livro fala para a gente poder encerrar a nossa aula aqui, que é o acento diferencial. O que é o acento diferencial? Basicamente, ele serve para diferenciar uma palavra da outra. A gente já falou um pouquinho de acento diferencial quando nós falamos sobre os monossílabos, sobre ter e vir, né? Por quê? Eu falei para vocês que o ele tem no singular não tem acento e que o eles têm, no plural, tem acento circunflexo. A mesma coisa com o verbo vir. Quando eu falei para vocês que ele vem no singular não tem acento e eles vêm no plural tem acento circunflexo do verbo vir, certo? Assim como os seus derivados, conter, né, intervir. A gente conversou sobre tudo isso 2 aulas passadas. A gente vai falar de algumas outras palavras que são importantes aí, tá? Olha só, pôr com acento circunflexo, isso está no nosso livro, é o verbo pôr. Eu vou pôr a flor sobre a mesa. Agora, o pôr sem acento, ele é a preposição. Eu digo assim, eu vou pôr aquele caminho, tá? A mesma coisa, gente, é o particípio, né? Na verdade, é o verbo poder. Por quê? Porque eu tenho o pôde no passado, com circunflexo, ele já pôde fazer isso, mas eu tenho o presente, pode, ele pode fazer isso. Então, para que eu feche e eu tenha essa ideia de passado, ele pôde fazer isso, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter o circunflexo para fechar essa ideia, para fechar essa pronúncia. Por fim, a gente tem o forma e o forma. Que na realidade, gente, né, pra gente falar assim seriamente o forma e o forma, eles vão meio que pelo contexto, tá? Você precisa entender isso pelo contexto, se eu estou falando de forma ou se eu estou falando de forma. Mas basicamente, se você quiser dar ênfase e fechar esse O em forma, tá? Você pode colocar o circunflexo. Ele na realidade é facultativo, ou seja, ele é opcional, tá? Então, meus amores, a nossa aula hoje foi, ó, curtinha pra gente fechar esse capítulo e agora a gente vai voltar com o Zoom para vocês fazerem exercício e nós vamos fazer exercícios juntos, tá bem? Beijinho, até daqui a pouco.